E se a verdadeira luta pela sobrevivência fosse contra seus próprios demônios? Avatar, Fogo e Cinzas se desenrola em um ambiente pós-apocalíptico, onde Jaqen Sully e Neytiri não apenas lidam com a perda devastadora de seu filho mais velho, mas também enfrentam uma nova e violenta ameaça em Pandora. O Povo das Cinzas. Liderada pela implacável Varang, essa tribo busca poder a qualquer custo, forçando a família Sully a lutar não só pela sobrevivência, mas também pela preservação do futuro de Pandora. O filme se destaca ao explorar as dinâmicas familiares em um cenário de conflito, levando os personagens aos seus limites tanto emocionais quanto físicos. Embora a narrativa tenha recebido críticas mistas, destacando sua superficialidade em comparação com obras anteriores da franquia, muitos apreciaram a maneira como as personagens femininas são apresentadas com grande poder e autoridade, um contraste notável em relação às narrativas mais convencionais. Isso sugere uma evolução na representação de gênero na ficção científica, permitindo que o público reflita sobre o papel das mulheres em contextos de liderança e resistência. O filme, com suas ambições visuais e emocionais, provoca uma análise sobre o que significa ser um líder em tempos de crise e a luta contínua pela justiça e sobrevivência. Avatar. Fogo e Cinzas apresenta uma narrativa que, embora rica em aspectos visuais e emocionais, gera discussões sobre sua profundidade e originalidade. A trama gira em torno de Jaqen Sully e Neytiri, que se deparam com uma nova ameaça vinda do Povo das Cinzas, uma facção ambiciosa e agressiva. Esse conflito não é apenas externo. Ele provoca um intenso embate emocional e físico na família de Jaqen. A dor pela perda de um filho e a luta pela sobrevivência servem como pano de fundo para a exploração de temas como perda, coragem e a dinâmica familiar em tempos de crise. Há uma crítica sutil à perpetuação do ciclo de violência e ao que isso significa para os valores culturais dos Na'vi. Além disso, a presença de várias figuras femininas fortes sugere uma evolução nos papéis de gênero dentro da narrativa, o que pode indicar uma mudança na forma como as histórias são contadas no universo de Avatar. Contudo, a sensação de que a história não avança de forma significativa levanta questões sobre a continuidade da franquia, sugerindo que o apelo emocional da obra pode não ser acompanhado por uma estrutura narrativa igualmente satisfatória. Em Avatar, Fogo e Cinzas, a representação feminina se destaca de maneira palpável, conferindo poder e agência às mulheres da narrativa. Personagens como Neytiri, Varang e Ronal ocupam posições de autoridade e influenciam decisões cruciais, refletindo um forte simbolismo de empoderamento feminino. Essa predominância de figuras femininas fortes sugere uma mudança na abordagem dos papéis tradicionais de gênero no cinema, subvertendo a expectativa de que o protagonista masculino, Jaqen Sully, seja a única voz de liderança. A construção dessas personagens revela um espaço onde as mulheres não apenas resistem à opressão, mas também se tornam líderes no contexto do conflito com o Povo das Cinzas. O filme pode indicar que, em tempos de crise, a força vem de vozes inesperadas, símbolo do renascimento e da transformação. Psicologicamente, isso pode ressoar com a teoria do arquétipo da Grande Mãe, onde as figuras femininas não são meramente coadjuvantes, mas sim o núcleo emocional e espiritual da comunidade. Essa abordagem é crucial para entender não apenas a dinâmica familiar de Jaqen e Neytiri, mas o próprio futuro de Pandora, onde todas as vozes são fundamentais para garantir a sobrevivência. Em Avatar, Fogo e Cinzas, as emoções e dinâmicas familiares são aspectos centrais que reforçam a narrativa da luta pela sobrevivência da família de Jaqen Sully e Neytiri. Após a dolorosa perda de seu filho mais velho, o filme mergulha na psique dos personagens, ilustrando como a dor e a resiliência moldam suas interações. O luto não apenas afeta Jaqen e Neytiri, mas também cria um impacto significativo em seus filhos, que são forçados a confrontar o luto e a pressão da expectativa que recai sobre eles. Este ciclo de perda pode ser visto como uma representação da teoria do apego, onde a formação de vínculos saudáveis é testada em face da adversidade. Ademais, a luta contra o Povo das Cinzas simboliza uma luta interna, refletindo como as tensões familiares podem se manifestar em conflitos externos. A presença de figuras femininas fortes no filme, como Neytiri e Ronal, também sugere uma nova perspectiva sobre poder e autoridade, onde o empoderamento feminino se torna parte integral da luta coletiva. Ao final, a jornada da família Sully pode ser lida como uma busca por identidade e pertencimento em um mundo marcado por mudanças e desafios incessantes. O final de Avatar. Fogo e Cinzas deixa um campo fértil para interpretações diversas.
Ao abordar as lutas emocionais e físicas de Jake Sully e Neytiri, o filme sugere que a batalha pela sobrevivência não é apenas externa, mas também interna. A perda de um filho em meio a conflitos revela a fragilidade das relações familiares, simbolizando a luta pela identidade e os laços que os mantêm unidos. Nesse sentido, o povo das cinzas, como uma tribo voltada para a violência e o poder, pode ser visto como um reflexo das consequências corrosivas da ambição desmedida. No entanto, o empoderamento das figuras femininas, como Neytiri e Ronal, provoca uma subversão nas dinâmicas tradicionais, ressaltando a força que emerge em tempos de crise. Essa feminilidade poderosa pode indicar uma nova esperança para Pandora, sugerindo que as futuras gerações possam aprender com os erros do passado. O filme, apesar de suas críticas, deixa claro que a luta pela sobrevivência de Jake e sua família é a chave para a salvação de um futuro compartilhado, o que instiga uma reflexão sobre as escolhas que moldam o destino. Portanto, o final funciona como um convite à introspecção sobre o papel da família e da coletividade em tempos de adversidade. Avatar, Fogo e Cinzas deixa uma impressão mista, refletindo tanto a maestria técnica de James Cameron quanto uma aparente estagnação criativa. A luta de Jake Sully e Neytiri contra o povo das cinzas sugere um ciclo interminável de conflito, onde cada decisão carrega o peso de suas perdas passadas. Esta nova tribo, violenta e sedenta por poder, pode simbolizar as consequências das rivalidades inerentes ao humano, espelhando a luta pelo controle sobre a natureza e as emoções humanas. A presença dominante de personagens femininas poderosas poderia indicar uma evolução nas dinâmicas familiares e sociais, apontando uma nova era de liderança na mitologia Na'vi. Contudo, a crítica sobre a falta de um desenvolvimento narrativo intrigante levanta a reflexão sobre a continuidade da franquia. A técnica impressionante e a imersão visual contrastam com uma narrativa que parece seguir fórmulas previsíveis, levando o espectador a questionar o que realmente propõe essa nova entrega. A ambivalência entre a admiração pela animação e a frustração pela história pode ser uma metáfora da luta interna enfrentada pelos próprios personagens. A luta entre os desejos pessoais e as obrigações familiares, que ressoam com todos nós em diversos âmbitos da vida. O que você acharia se mulheres se tornassem as verdadeiras líderes da saga?